que vai dizer assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da boca da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estava estudando esse texto e pensando na responsabilidade de falar à igreja nesta noite, e chamou-me a atenção que Filadélfia era uma igreja fiel, que guardava a palavra de Jesus e não o negava, conforme cita o versículo de número 8. Os membros tinham suportado a oposição do mundo, resistido à conformação, às tendências malignas das demais igrejas e perseverando na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho. Por causa da perseverança deles na fidelidade, Deus vai prometer que livrá-los-á da hora da provação. No entanto, o que vai me chamar mais a atenção é exatamente o versículo de número 11, quando ele vai dar uma receita básica para a igreja que permanecer fiel à palavra. Versículo 11 que vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui nós encontramos que essa palavra é uma palavra de alerta de Cristo à sua igreja. Como foi a igreja de Filadélfia, é a igreja dos nossos dias. A igreja que guarda a vigilância em observar a volta eminente e repentina do Senhor. No entanto, nós precisamos, dentro dessa relação de vigilância, de estarmos atentos, porque a vinda do Senhor está mais próxima agora de quando nós aceitamos o Evangelho. Pastor, o nosso bispo primaz, pastor Manuel Ferreira, eu passei uma temporada no Rio de Janeiro e participando de reuniões, ele sempre dizia nas reuniões de obreiros: amados, a vinda do Senhor está muito mais próxima do que nós pensamos. O caminho que nós temos a percorrer é bem menos do que o caminho que nós já percorremos. Então, amados, essa determinação de Cristo, esse alerta de Cristo para nós como igreja, precisamos de observar que a nossa fidelidade, ela é medida sobre 4 aspectos importantes de quando guardamos o que diz a palavra de Deus, que o Senhor diz: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens. O que nós temos recebido da parte de Deus
que nós precisamos de guardar para preservar a nossa fidelidade até que o Senhor venha. Primeira coisa que nós devemos guardar está lá em Provérbios 4, 23, quando Salomão escreve dizendo o seguinte: sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, conforme Provérbios 4, 23. Segundo o sábio Salomão, o coração deve ser guardado com afinco, pois ele é o responsável pelas nossas emoções, desejos, sentimentos, que são os maiores alvos do inimigo na vida de uma pessoa. Quando o adversário consegue minar o coração de alguém, ele se apodera de todo o seu ser. Porém, aquele que entrega o seu coração nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus, sempre terá auxílio e sustentação na hora da tentação. Lembre-se de Davi, que mesmo sendo rei de Israel, e segundo o coração de Deus, ele não foi poupado do preço a ser pago por ele quando deixou de guardar o seu coração. Por deixar de guardar o seu coração, o que fez Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Ele, em vez de estar na batalha, ele envia o seu exército para a batalha e fica no palácio, como alguém que não tinha mais o que fazer. E os seus olhos avistam uma mulher, e entra no seu coração um desejo por essa mulher, e ele vai cometer 2 crimes terríveis. Ele vai adulterar com essa mulher, e depois ele vai planejar um meio, quando descobre que essa mulher foi grávida de si, um meio de livrar-se do seu esposo, do esposo dessa mulher, cometendo um crime terrível. Mas quando Davi reconhece, nesse momento de angústia, em que ele está convivendo com essa situação, e ele se arrepende desse seu descuido, e ele descobre o seu coração diante de Deus, numa oração de arrependimento, que nós conhecemos, está registrado no Salmo de número 51. E ele vai pedir: Deus, cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E ele clama e pede: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o coração é algo que nós precisamos guardar com afinco, irmãos. É do coração que procede as saídas da vida. Então nós precisamos de guardar o nosso coração, porque é a partir daí que nós sofremos consequências quando nós permitimos que o adversário das nossas almas entre no nosso coração, com desejos, com falsidades, com situações adversas e completamente penalizadas pela palavra de Deus. A segunda coisa que nós devemos guardar, segundo escreve o mesmo Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, ele vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Quando adentramos a este lugar, quando adentramos a presença de Deus, devemos adentrar com muita vigilância, porque aqui nós estaremos juntos promovendo um culto de adoração a Deus. Eu costumo dizer lá na congregação, na abertura dos trabalhos, eu sempre digo: amados,
a partir deste instante que adentramos a casa de Deus. Todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento, todos os nossos atos e todas as nossas palavras devem ser única e exclusivamente para apresentarmos um culto de adoração e louvor a Deus. Não é lugar aqui, neste momento em que estamos na casa de Deus, não é momento para nenhuma outra conversa, nenhum outro assunto. Não é momento para vermos num celular se alguém está nos procurando. Às vezes, eu chego em casa, minha esposa ultimamente tem sido acometida de enfermidades e nem sempre pode estar, e tem determinados momentos que ela precisa de um socorro imediato. E às vezes, quando eu chego em casa, ela me cobra: você não viu a mensagem que eu mandei? E eu digo: não, porque eu deixo o celular no carro quando entro na igreja. Porque eu entendo que eu devo guardar os meus pés quando eu entro na casa de Deus. Que quando eu entro aqui, é para apresentar a Ele o meu louvor, a minha adoração, e pedir que o Senhor receba o louvor e a adoração, e certamente Ele vai cuidar da situação lá na minha casa, Ele vai cuidar da situação na casa dos meus filhos, porque eu creio na promessa da palavra de Deus. Quando um dia o Senhor me chamou e usou um instrumento no dom de profecia, e me disse: enquanto tu cuidares da minha obra, eu cuido da tua casa. E Deus tem cuidado. Deus tem cuidado. O que Paulo estava, ou melhor dizendo, que Salomão estava nos advertindo isso, é que nós precisamos vigiarmos em tempo oportuno. Precisamos vigiarmos. Quantas vezes nós ouvimos alguns louvores, e tem um deles que diz que pode ser agora a vinda de Jesus. Pode ser agora. Pode ser neste momento. Talvez coletivamente, ou talvez individualmente. Quem de nós que não já ouviu algum testemunho de alguém que foi levado quando estava ministrando uma palavra no culto? Ou alguém que de repente passou mal no plenário da igreja e de repente, sendo socorrido, não houve tempo e o Senhor o levou. Pode ser agora a vinda de Jesus. Pode ser coletivamente, pode ser para cada um de nós. Por isso, nós precisamos guardar os nossos pés quando entramos na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Os nossos pés têm função específica. Não é só para andar, é para manter o nosso equilíbrio. É para manter o nosso equilíbrio. Você já observou, certamente, em alguma ocasião, alguém que por uma enfermidade, por um acidente, um desastre, perdeu um dos pés? Precisa de uma muleta para se manter em pé. Ele não vai conseguir se manter em pé num pé só. Pode até tentar por alguns segundos, mas aí vem o desequilíbrio. E quando nós firmamos os nossos pés na presença do Senhor, guardando os nossos pés, nós estamos mantendo o equilíbrio da nossa vida espiritual quando adentramos na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. São o nosso meio de sustentação, que nos mantém erguidos ou em pé, porque alguém, como eu disse, se perdeu um pé, quer seja por um desastre, por um acidente, sofre a falta do equilíbrio, e com relação à reverência e o respeito à casa de Deus, nós precisamos guardar os nossos pés quando aqui adentramos, porque o adversário das nossas almas pode nos acusar aqui dentro, no momento que nós não guardamos os nossos pés, quando adentramos a casa de Deus. Terceiro elemento que nós precisamos de guardar. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé,
Timóteo, na segunda carta, no capítulo de número 4 e o versículo de número 7, ele vai dizer que devemos guardar a fé, porque ele diz para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a fé. Ele sabia que estava próximo o momento da sua partida. Ele sabia que dali a poucos dias ele seria levado à presença do imperador e seria condenado à morte. Mas mesmo sabendo isso, ele está escrevendo uma carta de ânimo ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu não perdi a fé. Amados, muitas vezes alguns de nós têm passado por situações difíceis, temos sido provados na nossa fé. Quem que já não teve momentos de verdadeiro desânimo, mas aí vem uma palavra de Deus e a gente ergue a cabeça e continua lutando, continua insistindo na nossa caminhada. Isso é guardar a fé. Precisamos guardar a fé nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Tenho dito na igreja, porque por conta dessa pandemia, muitos ficaram como que aniquilados na sua fé, com medo. Medo é pouco, com pavor. Mas para a glória de Deus, quando nós levantamos a nossa cabeça e erguemos os olhos para o céu e cremos naquela palavra: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, a nossa fé se robustece e nós continuamos a nossa caminhada. Continuamos trabalhando, continuamos cultuando, continuamos fazendo visita, continuamos evangelizando. Essa semana mesmo, semana passada, uma família na minha rua bateu lá em casa e pediu: pastor, o senhor pode fazer um culto na minha casa? Eu falei: fácil. Quando vocês querem o culto? Pediram o culto numa quarta-feira. E nós estivemos lá, na quarta-feira agora, reunida a família, falamos da palavra de Deus, respeitamos com a máscara, eles também com a máscara, mas fomos lá e falamos do amor de Deus. Daqui a pouco alguém pede que ore por ele, por elas, impusemos as mãos, ungimos, repreendendo a enfermidade e ungimos em nome do Senhor, e ao final tinha desviado, voltou para Jesus. Oh, irmãos, a nossa fé não pode ser abalada por pandemias, por contrariedades, por discurso de medo, de pavor. Não, a nossa fé tem que ser consubstanciada por essa palavra. O apóstolo Paulo está dizendo: guarda a fé. Guarda a fé. A igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja que não anda pela vista, mas anda por fé, caminha por fé, se reúne por fé, louva a Deus por fé, ora pelos enfermos por fé, evangeliza por fé, porque sabe que o Senhor está voltando e o tempo urge no momento de nós evangelizarmos em nome de Jesus. É uma palavrinha tão pequena, de um significado tão grande, que rege as nossas vidas. Vejam bem, que Jesus no seu ministério terreno, ele procurava o quê? Fé nos corações. Mas o que mais ele encontrou foi incredulidade. No nosso meio está acontecendo isso. Entre nós, crentes em Jesus Cristo. Outro dia, conversando no grupo com uma das irmãs, tida como uma mulher de oração,
que orava pelos enfermos nos tempos fora da pandemia, fazia um movimento na igreja, queria criar campanhas, e na pandemia sumiu, na pandemia desapareceu. E conversando com ela, eu disse: irmã, a senhora é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, vem para cá, vem orar junto com a gente aqui. É poucas pessoas que estão vindo nos trabalhos de oração, na consagração, no domingo de manhã, são poucas pessoas, não tem risco nenhum, podemos nos espalhar à vontade no templo, para orarmos, para buscarmos de Deus força, graça, sabedoria, e acrescentar a nossa fé em oração. Não, pastor, o senhor chama outra pessoa, para mim não dá, eu vou ficar recolhida até que isso passe. Amados, a fé é algo que a gente demonstra enfrentando as dificuldades, enfrentando as adversidades. Eu já contei há tempos atrás, ainda na sede antiga, uma tarde eu fui a São Paulo para pegar a autorização de um exame para minha esposa. O convênio tinha escritório lá na rua Boa Vista. Então, para não ir para o centro de São Paulo de carro, eu fui de ônibus e metrô e voltei de ônibus e de metrô e de ônibus de novo. Quando eu desço no terminal do Jardim São João, o tempo começou a fechar e eu pensei: eu vou dar uma carreira até em casa, talvez eu chegue antes da chuva em casa. Ledo engano meu, quando eu corri algumas dezenas de metros, o temporal caiu, e foi aqueles temporais fortes, aquela avenida no São João, que tem bastante árvores, começou a quebrar galhos de árvores e cair no meio da avenida, aquela situação toda, e eu encontrei uma marquise de um restaurante que só servia almoço na época. Então, como já eram por volta de 4 horas da tarde, eles estavam fechados, eu corri e me escondi embaixo da marquise. Peguei o celular, estou ligando para casa, que eu tinha deixado o carro em casa, para pedir para minha esposa que tirasse o carro da garagem e viesse me buscar, que eu estava em tal ponto. Eu estou ali tentando ligar, e entra um camarada correndo embaixo da marquise também. Pensei que ele ia se esconder, que nada, era um assaltante. Ele entrou embaixo da marquise e falou: me dá o celular. E eu inocentemente ainda disse para ele: eu vou te dar, mas deixa eu acabar essa ligação para minha casa, por favor. Aí ele sacou a arma, botou na minha cabeça e disse: você é louco? Eu quero o celular agora, você quer morrer? Aí eu retraí. Eu disse: filho, se for para mim morrer agora, não tem problema nenhum. O que é isso? Você não tem medo de morrer? Eu disse: não, não tenho medo de morrer. E sabe por que eu não tenho medo de morrer? Porque a minha vida está escondida em Deus por Cristo Jesus. E a morte só precisa de uma desculpa. Ou é um acidente, uma doença, ou um assalto. Se for um assalto, a desculpa para que eu passe para a eternidade, eu sei para onde eu vou e você sabe para onde você vai. Nisso ele arregalou os olhos, endemoniado, bateu a mão no celular e saiu correndo pelo meio da chuva. A fé faz com que a gente faça loucuras. Quando eu cheguei em casa e contei isso para minha esposa, ela falou: você é maluco? E se ele atira? Como é que eu fico? Eu falei: eu não pensei como você ficava não, bem. Eu pensei para onde eu ia. Por isso, o apóstolo Paulo pôde dizer, ele sabia que dali a alguns dias, de alguns momentos adiante, ele ia morrer. Mas ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amados, nós precisamos guardar a fé. A fé que não é produto nosso interno, não vem de nós. A fé é dele, foi ele que plantou no teu, no meu e no nosso coração.
Foi Ele que plantou. Precisamos guardar essa fé, continuar com essa fé, marchando para a glória, que logo, logo, em breve, a trombeta soará, a igreja será arrebatada à presença do Senhor, e cessa tudo isso por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, o salmista vai dizer no Salmo 119 e o verso 11, o que nós precisamos de guardar. É um verso muito conhecido. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o poder da palavra que nos conduz à vitória contra a tentação, contra o pecado. Já vi alguns dizer: isso nunca vai acontecer comigo. Gente grande, gente famosa. Vocês vão se lembrar de Jim Swaggart, quando um outro grande evangelista americano caiu no pecado de adultério. Ele foi o primeiro a crucificar aquele evangelista. E ele bateu no peito e disse: isso nunca vai acontecer comigo. Não demorou muito tempo depois, ele caiu na mesma situação. Por quê? Porque não vem de nós o poder de vencer o pecado e a tentação. Vem dessa palavra. Por isso, o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele foi incisivo quando ele declamou essa poesia, nos ensinando uma lição de obediência e temor a Deus. Quando nós buscamos guardar tantas coisas no nosso dia a dia, nós guardamos telefone de alguém, nós guardamos compromissos na agenda, nós guardamos convites recebidos de alguém, guardamos tantas coisas e procuramos ser sérios em cumprir com os nossos compromissos. Precisamos então guardar muito mais a palavra de Deus no nosso coração, para nós não cairmos no erro de descumprirmos o compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Quando nós vemos os cultos, alguns cultos de hoje, em que há uma excessiva apresentação de louvores. Eu sou de um tempo que a Assembleia de Deus, os mais antigos que estiverem por aqui, vão se recordar disso. Sou de um tempo que os órgãos musicais da Assembleia de Deus era uma banda que tocava junto com a igreja louvando os hinos da harpa. O que normalmente eram 3 hinos da harpa, né? 2 na abertura, 1 no recolhimento das ofertas. Depois tinha a apresentação do coral, o coral de 4 vozes, que ali cantavam adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres juntos. Então tinha a oportunidade de cantar um hino no decorrer do culto, e às vezes, depois da mensagem, um hino de apelo, né? Quem que não vai lembrar daquele Creja, né? Que era um hino que se cantava com o coral antes de se fazer o apelo, para que ficasse um tempo maior para a ministração da palavra. Hoje, lamentavelmente, nós temos tantos grupos na igreja que às vezes precisamos fazer escala. Num domingo canta 2
e fica outros 2 para o domingo que vem, porque hoje nós temos grupo de crianças, nós temos grupo de adolescentes, nós temos grupo de jovens, nós temos grupo de irmãs, nós temos grupo de irmãos. E ainda temos alguns cantores avulsos que querem apresentar um louvor. E muitas vezes fica o quê? 15, 20 minutos, 25 minutos para a palavra. E muitas vezes o pregador não consegue nem sair da introdução da mensagem. Quando nós precisamos de ter o reforço dessa palavra para cada dia. Nós precisamos de receber mais dessa palavra. Por isso que o salmista vai dizer que é importante guardar a palavra. E como nós vamos guardar a palavra se não a ouvirmos? O próprio Senhor Jesus nos diz que nós não nos preocupássemos com o que nós havíamos de falar. Por quê? Ele disse: o Espírito vos fará lembrar as minhas palavras. E nós precisamos de ouvirmos mais a palavra de Deus e guardarmos a palavra de Deus nos nossos corações. Portanto, nós precisamos guardar a palavra. Eu quero encerrar essa palavra essa noite dando aqui uma pequena ilustração de que nós vivemos uma constante restauração da nossa vida. Em 1494, o Duque de Milão pede para Leonardo da Vinci que pinte um painel para um convento que estava sendo reformado em Milão. E ele pinta esse painel que veio se tornar um dos mais famosos painéis conhecidos no mundo todo, a Última Ceia. Mas esse painel, após a sua pintura, ele foi instalado no refeitório daquele convento. E ali por muitos anos, exposto à umidade, porque o convento ficava na parte baixa de Milão, ele foi se deteriorando. E quando alguém percebeu que estava perdendo um painel muito ilustrativo, relembrando a última ceia de Jesus com os seus discípulos, procuraram restaurar. E foi feito algumas restaurações que não convenceram. Mas em 1977, uma equipe de restauradores de artes se propuseram a restaurar completamente aquele trabalho. E essa restauração, ela durou 22 anos, de 1977 a 1999. O restaurador líder que comandou a equipe que restaurou essa arte, que até hoje é uma das mais visitadas lá no Museu da França, ele era em parte químico e amante da arte de pinturas. Ele trabalhou junto com a sua equipe durante esses 22 anos para restaurar aquele painel. Amados, nós somos Igreja de Jesus Cristo. E como Igreja de Jesus Cristo, cheio das nossas falhas, dos nossos atos contrários muitas vezes à palavra de Deus, mas Ele veio há pouco mais
de 2000 anos, com um propósito de restaurar a nossa vida. E cada momento desse que nós temos, de ouvirmos a palavra de Deus, é o Senhor restaurando a minha, a tua, a nossa vida. Restaurando, sabe para quê? Para que um dia, quando Ele nos arrebatar, Ele disse: eu vos apresentarei ao meu Pai. Eu vos apresentarei ao meu Pai. Portanto, amados, guardemos aquilo que nós temos recebido do Senhor, porque esse dia está muito próximo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.